Olá, eu sou o professor Ricardo e esta é mais uma aula de filosofia. Seja muito bem-vindo. Na aula de hoje nós continuaremos a tratar da filosofia helenística, este período da história da filosofia que sucede ao período clássico e que traz algumas das correntes de pensamento filosófico mais interessantes da história. Hoje nós falaremos do cinismo, uma corrente de pensamento filosófica que se desenvolveu na cidade de Atenas, começou com Antístenes, um filósofo que era discípulo de Sócrates, mas uma filosofia que ganhou maior notoriedade com Diógenes de Sinope. Diógenes, que é um dos personagens mais conhecidos da história da filosofia, mais retratados pela arte, um dos filósofos também mais controversos, mais excêntricos e também mais bem-humorados. Nós conheceremos Diógenes e conheceremos um pouco hoje do cinismo. Como as outras correntes de pensamento filosófico do helenismo, o cinismo propõe entender ou pensar ou propor modos de comportamento que façam o ser humano suportar a vida, né? Ter condições de lidar com os fenômenos reais, com a vida real. Portanto, seguimos neste modo de pensamento filosófico que é contra a transcendência, que se opõe àquela visão transcendente do mundo que estava muito presente na filosofia, especialmente de Platão, mas também na filosofia de Aristóteles, tá bom? Então, o Diógenes, quem é ele? O Diógenes é um filósofo que vai viver como os cães vivem. A palavra cinismo deriva da palavra cão, né? Quinos em grego é cão. Então, era uma ideia que ele tinha que o ser humano ele deveria se desprender dos bens materiais e que deveria viver da forma mais natural possível, encontrando na sua própria natureza básica e elementar um modo de vida que lhe fosse mais prazeroso, que lhe fosse mais satisfatório, que encontrasse sim a felicidade através das coisas simples da vida, das coisas mais simples o possível. Quanto mais você fosse capaz, então, de se desprender das coisas do mundo, das coisas que são supérfluas e não necessárias do mundo, mais você teria autocontrole e mais você seria capaz de ser feliz. Nós estamos vendo aqui também, então, uma tentativa de sustentar aquele elemento que estava lá muito presente, muito forte na filosofia, tanto do epicurismo quanto do estoicismo, que era a autarquia, o domínio sobre si mesmo, né? Não se permitir ser dominado pelo mundo à sua volta e, na verdade, dominar a si próprio e aquilo que se encontra ao seu entorno, de modo a não desejá-lo exasperadamente e tudo mais. O cínico, ele não propõe uma meta para a sua vida. Ele vive o hoje, ele vive o agora, ele quer dar dignificação, ele quer dignificar o seu tempo, o seu dia. Então, em alguns aspectos se assemelha com o estoicismo, também em outros aspectos pode se assemelhar ao epicurismo. Mas o Diógenes, ele é uma figura muito interessante, por quê? Ele tinha poucas peças de roupa, ele fazia suas necessidades ao ar livre, na presença das outras pessoas, isso certamente causava um embaraço social muito grande. E muitas anedotas foram contadas sobre a forma como o Diógenes se comportava, de que em algum momento, né, ele poderia ser confundido, inclusive, com um palhaço, com um humorista, né? Mas a verdade é que o humor está muito presente no modo de vida do cinista. O cinista, ele necessariamente ele deve ser, sim, bem-humorado. Mas ele deve entender que existem modos de comportamento que são completamente ilusórios, que degradam a vida dos homens, que inutilmente agitam os homens. Então os cinistas, eles são contra a busca do prazer, eles são contra o amor à riqueza, a sede de poder, o desejo de fama, de brilho, de sucesso, porque tudo isso seria supérfluo. Tudo isso seria supérfluo. E uma das anedotas que fora contada ao longo da história sobre Diógenes, disse que em algum momento ele fora confrontado por Alexandre Magno, o imperador de toda a Grécia, e ele estava catando alguns ossos humanos. E o Alexandre o questiona por que ele faria aquilo. E o Diógenes responde cinicamente, responde de forma bem-humorada, que estava à procura dos ossos do pai de Alexandre, mas não podia encontrá-los porque estes seriam idênticos a quaisquer ossos de quaisquer homens, demonstrando que, na verdade, a postura do cinista é essa de compreensão de que nós todos somos absolutamente iguais, e independentemente da patente, do poder ou do dinheiro que nós carregamos, o que nos fundamenta, o que nos constitui de verdade é a nossa natureza, e é esta que sim faz sentido ser
vigorada, esta que sim que faz sentido valer para nós. Olha, só para vocês terem ideia, uma outra passagem, uma outra informação que é dada sobre o Diógenes, diz que o Alexandre, quando o encontra, né, pergunta: Diógenes, tu que tem tão pouco. O Diógenes estava vivendo dentro de um barril de vinho, né, um barril feito de argila, né, já que ele havia perdido a sua casa, e ele vivia então próximo do mercado, ali nas ruas da cidade de Atenas, dentro do barril. E o Alexandre disse: olha, você que é um sábio reconhecido, pode me pedir o que você quiser e eu te oferecerei. E o Diógenes então diz para o Alexandre: olha, Alexandre, o que eu preciso tu não possuis, porque o que eu preciso é da luz do sol e nesse momento você está na frente dela. Só você sair que o sol me oferecerá tudo o que eu preciso. Então o Diógenes fala com o Alexandre o Grande, né, sai da minha frente que você está tapando o meu sol. E o Alexandre fala assim: não, tá certo, tá aí o seu sol, sai da frente. Né, e deixou que o Diógenes continuasse a sua vida ali. É comum que se diga também que o Alexandre acreditava nessa filosofia e chegou a afirmar que se não fosse Alexandre, seria Diógenes. Né? Talvez em função disso, o Diógenes tenha feito como pedido que após a sua morte ele fosse enterrado em uma cova rasa, sem nenhuma identificação, com as mãos para fora, para que todos soubessem que aquele que dominou o mundo ia sair desse mundo como todos, como entrou, sem nada. Né? Então, uma postura bastante sinistra esta de oposição aos bens materiais. O cinismo foi muito influente no mundo greco-romano, né? Influente inclusive no período ali da ascensão do cristianismo, né, influente no desenvolvimento dessas posturas que estão muito presentes dentro do cristianismo, principalmente medieval, de contrariedade ao desejo dos bens materiais, ao desejo de glória. Esta mesma cena fora retratada de inúmeras formas pela arte, vocês podem ver aí, né, seria a mesma cena de Alexandre se aproximando de Diógenes. Né, olha só que bacana isso, né? Aqui o Diógenes dentro do seu barril. Né? Uma coisa interessante é que vocês vão observar isso. Né? O humorista mexicano Roberto Bolaños cria esse personagem-chave, Delócio, em referência óbvia e clara ao Diógenes de Sinope. O Diógenes costumava andar pelas ruas de Atenas carregando, mesmo durante o dia, uma lamparina. E quando era questionado sobre por que ele fazia aquilo, ele costumava dizer que estava à procura de um homem integral, né? Estava em busca de um ser humano autêntico, de um homem que vivia segundo sua essência. Ele dizia: busco o homem que, para além de toda a exterioridade, de todas as convenções da sociedade e do capricho da sorte e da fortuna, sabe se reencontrar com sua mais genuína natureza e sabe também viver em conformidade com esta natureza, o que, portanto, lhe concede a sabedoria suficiente para ser feliz. É isso que ele queria. Eu estou buscando o homem ideal, o homem verdadeiro. Disse que o Diógenes ele estava muito presente dentro da cultura ateniense, inclusive chegava a participar de algumas reuniões dentro da Academia de Platão, às vezes importunando, né, o Platão, que gostava de afirmar que, como Sócrates dizia, que o ser humano é um bípede implume e de unhas largas. Né? E o Diógenes, certa vez, tenha levado então uma galinha depenada e jogado dentro do círculo de filósofos lá da Academia de Platão e dito assim: olha, está aí o seu ser humano, Platão. Né? O que fez com que, obviamente não, mas de algum modo os filósofos platônicos tivessem que reformular sua compreensão sobre o ser humano. Né? O bípede implume de Sócrates já não servia mais, porque o que é o ser humano? Uma galinha sem penas? Né? Como o Diógenes havia sugerido de forma muito bem-humorada. Deste modo, eu acho que a gente pode perceber que o pensamento de Diógenes se opõe, em grande medida, também ao pensamento de Sócrates, que fazia uso da ironia, né, para mostrar para as outras pessoas que as outras pessoas estavam erradas.
né? O humor se difere da ironia. A ironia é quando você ri do outro, né? O humor é quando você ri de si mesmo, né? Quando você ri da sua miséria, da sua condição efêmera. O modo de comportamento, né, se confundia com a própria filosofia de Diógenes, tendo em vista que ele colocava-se em oposição às convenções estabelecidas, né, dentro da cidade de Atenas, dentro da polis grega. O Diógenes, então, se torna, mesmo que um personagem excêntrico da história da filosofia, um sujeito que faz suscitarem muitas reflexões éticas. O que nós somos de verdade? Qual é a nossa natureza verdadeira? Né? Não seria o que nos é constituído biologicamente? Daí, então, ele dizer, olha, se você tem necessidade de fazer alguma coisa, faça. Se você tem a necessidade física, faça. E todas as convenções sociais que apregoam a limitação da física e da biologia humana são formas incrementadas de sofisticar a vida humana, mas que não nos levam para mais próximos do que nós somos de verdade. Pelo contrário, nos distanciam disso, nos tornam mais angustiados e nos fazem temer mais as autoridades, né? O Diógenes vai dizer que quanto mais se eliminam as necessidades supérfluas, sejam elas os bens materiais ou por outro lado também, as convenções sociais, mais livre o homem é. Né? Disse que ele saía gritando repetidamente que os deuses haveriam concedido aos seres humanos formas fáceis de meios de vida, né? Um meio de vida muito simples, mas que, todavia, este meio de vida simples que os deuses haveriam concedido aos seres humanos estavam escondidos da vista humana, na medida em que nós estamos tão apregoados a desejos supérfluos que nós não enxergamos que para vivermos e sermos felizes precisamos de muito menos. Então, a proposta de Diógenes, gente, é esta: é uma vida mais espartana, né, simples, bem-humorada, né? E aí eu encerro por aqui, é bem simples mesmo, o pensamento dos cinistas, né? Reflita um pouco sobre isso. A gente volta para falar depois de outras correntes de pensamento filosófico do helenismo. Espero que tenham gostado. Um abraço, valeu e até mais. Valeu, tchau, tchau.